Bom dia, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Tá frio aí? Aqui tá frio. Bora colocar uma cobertinha na perna aí para poder assistir a aula, né? Gente, vamos lá. Nós estamos falando sobre saúde. Nós falamos nas últimas aulas aí sobre agente etiológico, vetor. Falamos que as doenças podem ser causadas por protozoários, por vírus, por bactérias, por fungos. E essas doenças, elas são diferentes na maneira de tratar. Nós falamos da importância da vacina. Nós falamos de várias partes que a saúde, né, não é só o físico, mas engloba muitas coisas, como dormir bem, alimentar bem e assim por diante. Vamos lá, nós falamos também, né, sobre surto, pandemia e assim por diante também, né, endemia, que existe uma diferença. E na última aula eu passei um trabalhinho para vocês sobre as 5, né, pandemias que nós tivemos aí ultimamente, tirando o Covid-19. Que já existiu, já teve pandemias também no nosso planeta, né? No nosso país aí, né? Que atingiu aí como Covid, né? Acho que vocês viram aí a gripe espanhola, a H1N1, né? Que não foi só aqui no Brasil, mas que também foi em outros locais e tudo mais. Bora lá, então, pegar o livro. Opa, saiu aqui um antes. Página 118 até a 128. Então, nós vamos falar sobre saúde individual e coletiva. Quando se fala sobre saúde individual, eu estou falando sobre a minha saúde. São coisas que eu posso fazer para me ajudar. Quando eu falo sobre saúde coletiva, eu estou falando de coisas que eu posso fazer não só para o meu eu, mas para o grupo em geral, ok? Vamos dar um exemplo aqui sobre saúde individual e coletiva. Eu posso... Olha o vento, gente. Só um minutinho. Perdão, tá um ventão aqui, gente. Então, quando um exemplo sobre isso é quando eu falo sobre o que nós estamos vivendo no momento. O que eu posso fazer para me proteger do coronavírus? Eu me cuidar, passar álcool em gel, usar máscara. Isso é o meu individual. E no coletivo, o que eu posso fazer para ajudar o coletivo? No coletivo, eu posso estar fazendo o quê? Eu posso estar evitando de sair, eu posso estar evitando de ficar em lugares com aglomeração, eu posso evitar de ir a família inteira no supermercado. Então, tem muitas coisas que eu posso estar fazendo para que, né, as pessoas não fiquem doentes. Então, saúde individual, quando eu penso em mim. Saúde coletiva, quando eu penso no outro, no grupo em geral, tá? Quando se fala sobre saúde individual e coletiva, existem aqueles objetivos que nós estudamos, né, nas aulas passadas aí, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável. Nós falamos lá, né, que um desses objetivos é erradicar a pobreza, alimentação, a saúde de qualidade, educação de qualidade, e várias outras coisas, né? Que é direito ter água, é direito ter um tratamento de água, né? Para se tomar uma água aí adequada, porque nós vimos que a água também que não é tratada, ela pode nos deixar doentes. E quando eu falo dessa água que não é tratada, eu estou falando de uma doença coletiva, porque não sou só eu, mas várias pessoas que consumirem essa água vão ficar doentes. Então, engloba bastante coisas aí, tá? E quando eu estou falando, né, sobre direitos e deveres, uma coisa que a gente fala muito, né, lá naqueles objetivos ali, se fala lá no objetivo número 6, deixa eu só confirmar aqui, que ele tá ruim para ver a imagem, mas é o exercício número 6 mesmo. Fala ali sobre a água potável, né? Sobre a importância de ter água potável. Ó, água potável e saneamento básico, né? No objetivo número 6 aí. É algo legal, é aquilo que eu falo, no papel é lindo, só que será que é algo que realmente é direito? Será que realmente todos têm? Infelizmente não, né, pessoal? Nem todo mundo tem água, nem todo mundo tem o saneamento básico, nem todo mundo tem a água tratada. Principalmente lá naquela região do Nordeste, gente. É muito triste,
período de seca, as pessoas passam sede, perdão, as pessoas não têm roupa, não tem água para lavar roupa, não tem água para fazer comida. Quando chove, eles colocam caixa d'água lá para poder, né, utilizar aquela água, e aquela água não tem nenhum tratamento, a água é suja, é aquela água que eles tomam banho. Então, é direito de todos? É direito de todos. Tá no papel? Tá no papel. É realidade de todos? Não. É a realidade de alguns. Nem todos têm. Todos precisam, mas nem todos têm. E essa semana, né, sexta-feira, se falou muito, eu peguei uma foto aqui, onde se falou sobre o projeto que, nossa, acho que tá desde 2000 e bolinho, quando o Lula era presidente, depois a Dilma veio também, falou que ia fazer, que é fazer a parte aí, onde o Rio São Francisco, ele pega um trajeto, eles fizeram, imagina assim, ó, deixa eu pegar uma folha, eu e meus desenhos malucos aqui, né, gente? Imagina assim, o projeto seria esse, pegar o Rio São Francisco, abrir um caminho para que ele chegasse aonde? Lá na região Nordeste. Então, eles fizeram mais ou menos isso. Imagina que aqui é o Rio e eles fizeram, né, um percurso aí para que essa água desse rio chegue também para essas pessoas que necessitam, né, para essa região aí mais sofrida, né, que sente a necessidade dessa água. Por quê? Porque se chega a água, é só tratar. E se trata, tem água para oferecer para o povo. Por quê? Porque lá não chove como chove na nossa região, né? Eles não têm um rio ali que consegue fazer o abastecimento. Então, por isso que falta essa água. Então, é direito de todos? É direito de todos. Todo mundo tem? Não, infelizmente, nem todo mundo tem. E quando se fala de água, né, direito de todos e tudo mais, a gente falou, né, sobre tratamento de água, tratar essa água para que ela possa chegar lá na sua casa e ser usada. Mas também tem uma outra forma de tratar a água, que é a água do esgoto. Por que é importante tratar, né, ter tratamento de esgoto? A diminuição com os gastos da saúde, se tiver tratamento de esgoto, é muito grande. Por quê? Porque se eu trato aquele esgoto, o que é o esgoto? É a água suja que eu não utilizo para nada, a água que vem da torneira, né? Aquela água suja, a água da privada, a água do chuveiro. Se eu trato toda essa água, eu posso reutilizá-la. Por quê? Eu vou tratar o esgoto, a sujeira, e depois eu trato essa água. E aí eu posso fazer novamente o uso dessa água. Só que tem muitos locais que não tem esse tratamento. Então as pessoas têm contato com aquele esgoto, nós já falamos, né? Passa o esgoto ali perto das casas e as pessoas ficam doentes. Nós vimos lá que existem várias doenças que as pessoas podem pegar, né? Giardíase, leptospirose, entre outras aí, por falta de tratamento de esgoto. Se eu trato o esgoto, eu vou ter melhoria de condição dos rios, os canais, os lagos vão ser mais limpos, não vão ter cheiro, né? Vão me dar uma qualidade de vida melhor, principalmente para quem mora ali perto. E sem contar que assim também eu não vou jogar tanta sujeira, né? Tanto resto de esgoto na natureza. E para que se fale da importância de tratamento de esgoto, nós precisamos saber como é que se trata, né? Olha lá. Então, eu pego lá, olha lá, aqui a água chegou na minha casa, né, ó, começa assim, ó, a água chegou aqui na minha casa, aí olha lá a privada, dei descarga, a água tá indo embora, ela vai passar pela estação de tratamento de esgoto, tá vendo? Ela vai passar por esse tratamento aqui, tá vendo aqui? Passou pelo tratamento, aí ela vai voltar pro rio, legal, né? Mas e aí, você vai consumir essa água? Não. Essa água do rio, ó, vai passar pelo tratamento de água. Tá vendo como é que funciona? Não é só tratamento de água, mas tratamento de esgoto. Tratar aquela água suja para que ela possa voltar para o rio e para que depois essa água aqui que já foi tratada, né, que esse esgoto que já foi tratado, possa passar por um novo processo para poder voltar para sua casa. Então, o saneamento básico é isso, tratamento de esgoto e tratamento de água. É eu cuidar daquela água suja que eu já utilizei para que ela possa ser retratada de novo,
para que eu possa usar novamente. Então, ó, existe aí etapas, né? Que etapas são essas? Quando a água vem, né? A água vem da cidade, lá das casas, ela vai passar por um processo que a gente fala que é gradeamento, né? É a primeira etapa aí do tratamento de esgoto, quando chega, né, na estação. Então, vai segurar, o que vai segurar aqui? Papel higiênico, resto de alimento. Vocês acreditam? Tem até resto de sapato, de roupa, fralda suja. Gente, é surreal o que tem no nosso esgoto. Depois que passa aqui, nesse processo aqui das grades, vai vir pelo cano aqui e vai passar nas caixas de areia. O que vai fazer aqui? A areia, ela vai reter, né, os resíduos menores que acabaram passando aonde? Passando aqui pelas grades. Depois, existe um outro reator que a gente chama de reator anaeróbico. É o fluente que passa pelos tanques fechados, né? Na presença o quê? De bactérias, né? Eles fazem o quê? Esse fluente passa pelos tanques fechados na presença das bactérias anaeróbicas para degradação da matéria orgânica. Então, vai fazer o quê? Vai destruir essa matéria aí que não faz parte dessa água aí que precisa passar para tratamento. Depois ela vai passar por um filtro, né? Ó, aqui seria esse processo que eu falei. Ela vai ter um filtro. Esse filtro vai fazer o quê? Vai permitir que... Vai permitir o quê? Que essa água seja tratada mais uma vez, né? Aonde ocorre aí a injeção de oxigênio. Nessa etapa ainda acontece o segundo passo aí do tratamento de água, que é o tratamento biológico, tá? Então, ainda assim, vai colocar lá a presença das bactérias para destruir aquilo que não é legal mais. Depois vem a decantação, que é fazer o quê? Que tudo que é sujeira vai ficar onde? Na parte de baixo lá dos tanques, porque depois, então eles deixam lá a água, a sujeira vai para baixo, depois o que eles fazem? Eles vão tirando essa sujeira de baixo para poder usar a água aí. Já viu uma piscina, quando a água fica parada, toda a sujeira da piscina vai para baixo? Isso se chama decantação. Depois eles passam por um processo, que é o processo de desinfectação, tá? Que é o quê? É o processo aonde vai jogar ali reagentes químicos para desinfetar totalmente essa água. E aí essa água vai fazer o quê? Vai voltar para onde? Vai voltar aí para o rio. E aí, depois dessa água vai ser tratada. Tratada onde? Tratada lá na estação de tratamento de água. Tudo isso que eu falei está na página 123. É importante que vocês leiam, que marque aí no livro de vocês, tá bom? O processo, esse processo de lodo que eles falam aí, ele é reaproveitado, tá? Para a produção de gás. Então, esse lodo aí, ele é reaproveitado para a produção de gás e ele também pode ser utilizado como adubo, ok? Então, o líquido que depois foi tratado aí do esgoto, ele vai ser despejado no rio e depois aí vai passar por um processo, né, de tratamento dessa água do rio antes de chegar na sua casa, que é o processo que a gente viu aqui, tá bom? Então, todo esse processo que eu falei, eu tô falando só daqui, tá? Processo de tratamento de esgoto. Gente, quando eu falo sobre saneamento básico, tratamento de esgoto, tratamento de água, eu tô querendo dizer o quê? Que esse povo, né, esse eu, vou ter uma saúde de qualidade, né? Nós falamos aí sobre o SUS. O que é o SUS? Sistema Único, né, de Saúde. Gente, saiu única aqui, mas é único, tá? Me perdoa. Sistema Único de Saúde. Todos têm? Não, não é todos que têm. E mesmo assim, no Brasil, será que o SUS ele é viável em toda parte, em toda a região? Também não. O SUS, será que... ontem eu vi uma entrevista no jornal falando sobre a comunidade indígena e foi muito legal. O que eles falavam? Foi legal assim, porque bate, né, com o nosso conteúdo. Depois, quem quiser assistir, entra lá no Google, coloca reportagem do Jornal Nacional do dia 29, que vocês vão ver que foi super o que eu tô falando aqui. Eles falavam que os índios, eles não têm total informação, eles não têm TV.
né? Algumas tribos têm, mas as outras não. Então, a informação não chega lá de maneira correta. Que as pessoas que estavam morrendo de Covid, estava tendo velório, eles colocavam a pessoa lá, aberta, né? E aí eles estavam morrendo muito mais índios, até que chegou lá um agente de saúde, foi conversar com eles, né? Explicar. Mas até isso, muitos índios já tinham morrido de Covid e foram enterrados de maneira inadequada. Falaram para eles que alguns rituais deles tinham que parar, porque as pessoas doentes que faziam esse ritual, né? Vamos dar um exemplo, o cacique lá, né? O pajé, não sei como é que fala, que faz o ritual, estava doente e fazia o ritual, então acabava contaminando os outros índios. Então, eu estava falando sobre isso, que o sistema de saúde, ele é falho quando tem que chegar nessas pessoas, né? Nessas tribos que são mais distantes da parte aí urbana. Então, eles estavam falando lá, né, que tem muito a melhorar ainda, que precisa muito a melhorar ainda essa parte sanitária aí, indígena, né? Essas casas, esses postos de saúde para os indígenas. Então, quando se fala de saneamento básico, se fala sobre o SUS também. Por quê? Porque se eu tenho um saneamento básico, eu vou ter menos pessoas doentes, as pessoas não vão ficar sendo contaminadas, elas vão beber água limpa e tudo mais. E aí se fala também, né, se esse SUS, se essa saúde é para todos de maneira igual. Infelizmente também não é. Principalmente para essas pessoas menos favorecidas aí, que ficam mais longe, né, da cidade e tudo mais. Gente, vamos lá então? Nós vamos para a nossa atividade. A nossa atividade de hoje é uma pesquisa. Você vai fazer uma pesquisa e vai anotar no seu caderno, tá? Não é para entregar nada. Você vai pesquisar sobre esse projeto inaugurado sexta-feira pelo presidente Bolsonaro, sobre o trecho de transposição do Rio São Francisco. Então, o que eles estão fazendo? Quais são os benefícios que essa população, esse povo vai ter com esse projeto, tá? Quanto tempo esse projeto foi criado? Quanto tempo demorou para ser inaugurado? Então, você vai pesquisar isso. É só colocar lá no Google que aparece. Depois, você vai fazer a leitura aí da página 127 e da página 128. Lembra que eu falei sobre os indígenas, que eles, né, tem a falta aí do SUS, dos postos de saúde, mas não é só eles, tá? Existem mais tribos, mais pessoas que também são desfavorecidas aí. Nós vamos fazer a leitura, então, da página 127 e 128 e responder os exercícios 1, 2, 3 e 4 da página 128. Então, a número 1 é para procurar no dicionário o significado das palavras que você não conhece nesse texto. Então, pega lá o marca-texto, né, grifa lá, conforme você for lendo, eu não conheço essa palavra. Grifa lá, porque depois você vai ter que procurar essas palavras lá no dicionário. Aí a 2, ele fala assim, você faz parte ou conhece uma comunidade quilombola? Então, você vai falar se você faz parte ou se você conhece. Não, eu não faço parte, eu não conheço. Ok. Pesquise a existência, a localização dessa comunidade no seu estado. Estado, eu tô falando estado de São Paulo, tá bom? Não tô falando Mogi Guaçu, não. Estado de São Paulo. Então, você vai pesquisar em São Paulo, no estado de São Paulo, tem essas comunidades quilombolas? Aonde eles ficam, tá? Há algum posto de saúde que atenda essas comunidades? Fica próximo delas ou fica a quilômetros de distância? Essa é a número 3. E a 4. Por que é importante conhecer os hábitos e modos de vida da comunidade para promover a saúde dos seus membros? É aquilo que eu acabei de falar. Você ensinar a população, população, coloca máscara e passa álcool em gel. Ok, a população tem consciência disso. Ela consegue, porque os hábitos são parecidos. Mas você tem que pensar que a forma que você explica para mim é diferente da forma que você vai explicar para um índio, né? Por quê? Porque o índio, eles têm uma hierarquia lá
Então, se o cacique falar, tá falado, só o pajé que pode fazer a parte de remédio, de curar essas coisas, eles têm uma hierarquia. Então, você precisa saber a forma que você precisa avisar para que eles tenham prevenção. A prevenção deles é diferente da nossa. Não adianta chegar para eles e falar assim, ó, ninguém pode ficar perto de ninguém, a partir de agora ninguém mais faz ritual, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Não vai funcionar. Então, tem que criar estratégias diferentes. Você precisa saber o modo que aquele povo vive para que você crie estratégias coerentes com aquele modo de viver. Não adianta querer comparar o modo deles com o nosso, que é diferente. Então, por isso que é importante você conhecer, né, essa comunidade aí. Gente, essa atividade não vai ser enviada por e-mail, também não vai ser entregue na secretaria, pois a nossa próxima aula é ao vivo e nós vamos conversar sobre isso. Dúvidas? Só me chamar lá no WhatsApp, que eu estou disponível para ajudar vocês. Combinado, gente? Beijoca no coração de vocês. Tenham uma boa aula aí, uma boa pesquisa. E fiquem com Deus. A gente se vê semana que vem. Tchau!